confiança, né? E essa casa aqui tem nos acolhido, irmãos. Aqui tem sido para nós um lugar de refúgio, um amparo seguro num período de transição. E aqui tem sido um local onde a gente tem encontrado um amparo extraordinário. Que Deus abençoe muito vocês. Amém? Eu queria abrir com vocês a Bíblia em Juízes, capítulo 13. Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo. Eu, desde domingo, praticamente de cama, só saio para ir trabalhar e volto para a cama, que eu estou meio baleado, mas bom soldado combate, né? Juízes capítulo 13. Minha esposa teve que dar uma saída com o meu filho. A Laís aí me acompanhando. Obrigado. Até o esboço que eu fiz eu deixei no trabalho. Mas vamos lá. Capítulo 13 de Juízes, o versículo 7. Os irmãos acharam? Diz assim: Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Amém? Pai, no nome de Jesus, abre a porta da tua palavra, que no abrir da minha boca a boa notícia seja exalada. Senhor, acampa o teu anjo à porta do meu lábio, Senhor, e me livra de toda heresia, de toda sabedoria humana, de toda soberba, de toda arrogância, toda prepotência, Senhor. Eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor, a oferecer para a tua igreja, mas que a tua palavra ela tenha curso livre, pois o doce Espírito está aqui atuando com liberdade, Senhor. Que não seja eu um empecilho para que ele continue trazendo avivamento. Pai, por isso eu te agradeço por essa oportunidade, Deus, e que os teus filhos sejam restabelecidos, ó Pai, que a liderança da igreja, onde ela estiver, meu Deus, seja alcançada pela boa mão do Senhor, e que através deles, Senhor Deus, salvação aconteça, arrependimento, Senhor, seja transformado vidas, ó Pai. Por isso nós agradecemos por essa porta. Visita também o pastor Leandro, sua família, meu Deus, em um nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe, varão. Obrigado, hein, bispo. Irmãos, o livro de Juízes, ele vem numa sequência de o povo hebreu, ele tem uma liderança veemente de Moisés, tem uma liderança autêntica de Josué, mas quando chega no livro de Juízes, o bastão falha. E aí entra um ciclo onde a Bíblia diz que o povo vivia como queria. Então, vários juízes são levantados por Deus para tratar o povo. Quando o povo se desviava ou se afastava daquilo que Deus havia predeterminado, orientado, era necessário que Deus levantasse um juiz para então trazer ao povo um norte, uma correção e uma direção. Eude é levantado, Sansão é levantado, e tantos outros juízes vêm com uma proposta de puxar a rédea do povo. E aqui no capítulo 13 de Juízes, quando eu estava orando primeiro, cortou muito para mim, porque traz a personalidade de um homem muito conhecido, que é Sansão. E muito normal falar de Sansão ou do Nazireu, que é onde se prende muito a nossa atenção. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que Sansão ele vinha de uma realidade, de algumas vitórias na sua vida, num contexto geral, que não necessariamente significava que Deus estava aprovando a sua conduta, mas por propósito em prol do povo, Deus estava usando a vida de Sansão. Mas Sansão ele vinha num contexto onde ele estava flertando com o pecado. Ele estava na linha tênue entre o santo e o profano. Sansão ele vem caracterizar para nós uma espécie de cristão dos dias de hoje, que Paulo alerta a Timóteo: tome cuidado, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Paulo até cita Alexandre, o latoeiro, Emineu, que amaram o presente século e abandonaram a fé. Paulo alerta ali Timóteo de que nos últimos dias a igreja enfrentaria a apostasia.
E existem vários tipos de apostasias na Bíblia, mas aqui nós temos uma apostasia, além de ser nacional, porque o povo havia se extraviado da fé e foi necessário Sansão vir e trazer de volta a essência do Deus de Abraão, mas também o próprio Sansão enfrenta uma apostasia pessoal, silenciosa, mas que é percebida primeiro quando ele começa a quebrar alguns princípios na sua vida. Um dos princípios que ele quebra é quando ele mata aquele leão, continua a sua trajetória, e quando ele retorna no corpo daquele leão, ele come mel, quebrando um dos protocolos que o nazireu não podia ter, que era tocar em defunto. O primeiro passo para uma apostasia é voltar a algo que um dia nós matamos, mas a carne faz voltar a olhar atrás e sentir saudade. E ainda que pareça bom, Provérbios diz que é doce aos lábios, mas é amargo quando chega ao ventre, é o pecado. Salomão havia matado, mas ele volta agora para algo que ele já havia vencido. E o primeiro passo de uma apostasia é quando nós retrocedemos. É quando nós ignoramos algo que nós já ultrapassamos, mas nos damos o direito de voltar atrás e flertar com ele. É quando nós ignoramos a nossa vida de oração. É quando o lugar secreto perde o nosso rumo. É quando a vida de palavra é ignorada. É quando a comunhão da igreja é negligenciada. E a compaixão, a necessidade de anunciar o evangelho para mim não é tão importante. Então eu começo a ignorar e entro em uma apostasia, porque o mundo começa a ser atraente. David Brainerd, o pregador dos índios, diz: Senhor, grave dos meus olhos a eternidade e não a prosperidade, porque se eu olhar para onde eu estava, eu corro um grande risco de esquecer para onde eu estou indo. Sansão, ele quebra um princípio, ele quebra um protocolo, e aqui, quando o Senhor apresenta-se a essa família, o Senhor escolhe essa família e dá a eles a alegria, como já foi aqui falado, de ter um filho. E ainda mais em um período que aquela mulher enfrentava, que no Antigo Testamento era muito comum as mulheres serem estéreis e os maridos em muitos momentos pela sua idade também. Então na apresentação aqui, o Senhor diz que ela conceberá. E ele vem como propósito de Nazireu, mas o Senhor diz para a mãe também: você também não beberá bebida forte, nem comerá carne consagrada ou separada. Não só o Sansão teve um preparo, como a sua mãe durante a gestação teve um preparo. Eu comparo a igreja, que para ter filhos que transformem o mundo, para ter filhos que sejam sal da terra e luz do mundo, filhos que não vão enveredar os pés na apostasia silenciosa, filhos que não vão ignorar o lugar da oração, do avivamento, o lugar dos joelhos marcados, filhos que não vão ignorar a congregação. Esses filhos precisam de uma mãe chamada igreja, que não esteja contaminada, que não esteja comprometida com política ou com algum preceito denominacional, tradicional ou religioso, mas a igreja que Jesus disse a Pedro, a eclésia, chamado para fora, a igreja que Pedro, quando ouviu falar, nem sabia o que era, mas lá em Atos Deus mostra para ele que essa igreja seria liderada no começo por ele, quando ele prega para 3.000 pessoas que se converteram, a primícia da igreja. Então nós temos que, para vencer a apostasia, não quebrar princípios. Segundo, a igreja tem que ser uma mãe saudável. Uma gravidez enferma, né? Temos médicos aqui, a probabilidade de ter um filho comprometido é muito grande. A forma que a mãe se alimenta, a forma que a mãe repousa, a forma que a mãe se comporta, interfere diretamente nessa criança. O Senhor deu a esta criança, mas ele deu uma orientação àquela mãe: não se corrompa. Ele é separado, mas você também é. O ventre que isso está sendo gerado, ele também tem que ser zelado. E hoje a igreja ela precisa entender isso. Leonardo de Revi diz que procurei o mundo e encontrei na igreja. Procurei a igreja e encontrei no mundo. A igreja, na tentativa de ser aquela que salva, abre aspas, porque quem salva é Cristo, ela põe uma proposta de um evangelho facilitador, de um evangelho que comercializa, de um evangelho que negocia, de um evangelho que silenciosamente vai nos levando a uma apostasia. E aí você falta um culto, falta um pequeno grupo, falta em um move, falta em uma célula, falta numa vigília, falta um congresso. Daí não ora mais durante o dia porque começou a estudar, a trabalhar. Depois não lê mais a Bíblia porque está trabalhando e estudando muito. E você vai negligenciando. E quando você vê, você é o filho pródigo. Porque o filho pródigo não é o que vai embora, é o que fica dentro da casa. Que tinha tudo que o pai deu a ele, mas não sabia. Que chama o irmão de outro e não de irmão. E a causa do irmão ter ido embora é ele. E não o mundo. Porque ele ignorou e ele estava dentro de casa.
mas já estava apóstata, separando-se da fé genuína. A igreja, ela precisa ser a madre sarada, para gerar filhos sarados, que vão sarar esta nação. Nós temos esta responsabilidade. Em seguida, quando o Senhor diz para ele, acerca no versículo 8, que ele orou, ele insistiu, perseverança. Judas diz, pela fé que uma vez me foi dada, lute por ela. O reino de Deus é conquistado à força. Uma igreja, para se manter pura, ela precisa ter a perseverança dos santos. Que Jesus diz em Apocalipse que a igreja que perseverar e for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A perseverança em oração, a perseverança no dia mau, a perseverança contra o ataque do diabo, contra uma igreja que ama almas. Nós temos que perseverar em oração. A oração oxigena a alma. A oração abre o entendimento, a fé ela suplanta o conhecimento, e a oração é o caminho. Quando você entra na sua casa e fecha a porta do seu quarto, você tem a eternidade lá dentro, e o Deus da eternidade de frente a você. Insistentemente ele orou. Precisamos de crentes que perseverem, de igrejas que perseverem mesmo quando todas as outras estão fazendo o contrário, porque dá certo. Mas se Deus a chamou para um desígnio, siga. Ah, mas lá está enchendo, lá está povoando. Mas as hemorroides nem sempre está em uma direção, significa está na direção certa. Esta é uma igreja chamada por Deus. Este é um ventre curado. Este é um ventre que produz reforma e avivamento. Então esse ventre precisa se preservar e não se dá o direito de uma apostasia silenciosa. Precisa continuar sendo uma voz profética. E a oração dele tinha um conteúdo. E qual foi falado aqui? Pedindo sabedoria. Para quê? Para saber cuidar do milagre. Deus falou comigo em oração essa madrugada, enquanto eu orava por essa palavra. Tem pessoas aqui que estão pedindo milagre, mas o milagre já foi dado. Que você precisa de sabedoria para manusear a ferramenta. Não adianta eu dar para você uma .50 que derruba helicóptero e não ensinar você a montar um tripé, como destravar e como você realizar o tiro. Você precisa ter sabedoria para exercer. Você já está com o milagre já está em você. Basta você ter sabedoria para manifestá-lo. E foi esse o pedido da oração: Senhor, me dê sabedoria para cuidar desse milagre. Eu lembro que quando eu fazia aula de tiro, uma das primeiras passagens na pista, um colega meu matou todo mundo. Porque na hora que era para efetuar os disparos, ele não soltava a trava do armamento. E por causa dele todo mundo morria. Ele fazia a segurança. Era um bom atirador, tinha conhecimento, tinha domínio, mas faltou-lhe sabedoria na hora da pressão. O milagre estava dado. O propósito foi dado. Qual o propósito? Livrar das mãos dos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos ferrenhos dos hebreus. Os hebreus estão na era do barro e eles estão na era do ferro. Os hebreus passam para a era do ferro e estão na prata e bronze. Sempre uma tecnologia à frente. Sempre eles estavam um passo à frente do povo de Deus. Por isso Deus sempre usou do Espírito dele para capacitar o povo dele, para suplantar toda a estratégia, toda a ferramenta, toda a arma preparada pelos filisteus contra eles. Davi disse: você vem na capacidade dos filisteus, nas armas dos filisteus, na estratégia de guerra dos filisteus, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. O seu inimigo pode estar bem mais armado, bem mais preparado, bem mais estruturado, mas Isaías diz no 53 que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tenha sabedoria. Sabedoria e ciência é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Ciência descobre pela observação. Ele chega em Daniel e fala, o rei chega em Daniel e fala: Daniel, eu tive um sonho. Só que eu não vou contar esse sonho para ninguém. E se não descobrirem, todos os sábios vão pagar um preço. Ele não conta o sonho. Daniel ora, Deus mostra o sonho, o que significava e o que fazer. E ele vai até o homem e diz: olha, o sonho foi esse. O significado do sonho é esse.
E o que vai acontecer é esse, ciência. Você pega o que está em oculto e traz, pela observação da oração. Sabedoria é diferente. Faraó chega, José, tive um sonho. Sonhei com isso, 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 isso. Olha, são vacas magras, espigas vazias, significa, resumidamente, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Construamos galpões e estoquemos comida. Quando a fome chegar, nós teremos estoque de alimento. Sabedoria. Você toma conhecimento de um problema, mas o Espírito Santo te capacita a vencê-lo. A ciência, o problema está em oculto. Ele te mostra o problema, como resolver e o resultado final. Eu não sei qual o milagre que você está, se está na área da ciência ou da sabedoria, mas o doce Espírito Santo, o agente capacitador da obra, o que energiza o crente a orar em perseverança, o que desperta aquele que dorme, o que livra da apostasia silenciosa, dizer: eu vou te capacitar a entender que o que eu estou colocando na sua mão não é um problema, é um milagre. Interessante que quando ele ora, a resposta não vem de imediato para ele. O versículo seguinte diz que a resposta veio, mas veio para a esposa. Porque tem milagre na família que alguém está crendo, mas alguém do lado está duvidando. Então a resposta não veio para ele, a resposta veio para a esposa. Talvez, irmã, é com você que Deus está falando. Com você, mulher da casa. Talvez o seu esposo orou no íntimo dele, porque ele já sabe o que está acontecendo, mas você ainda não pegou, não entendeu. Então Deus teve que tratar a parte. Enquanto um foi para o campo, a outra foi em casa, o Senhor veio dar resposta para ela, uma resposta de uma pergunta que ela não havia feito, mas que respondeu todas as dúvidas da alma dela e produziu nela esse milagre para que ela tivesse condições de gerar, para que não tivesse um aborto. A história de João Batista é muito parecida. Quando Zacarias entra no templo, que ele passa um período além que os outros sacerdotes passavam, mais de 22 mil sacerdotes para entrar no turno e é dado sorte e ele entra. E quando ele sai mudo, calado, mas sai com milagre. Porque ele já tinha a resposta dentro dele. Mas o povo lá fora ansiava, e a sua esposa nem imaginava que naquela altura da vida o milagre viria. Daquele que preparava o caminho para o Cordeiro, a voz do que clama no deserto. E hoje nós somos a igreja, preparando o caminho para o retorno dele, para a vinda dele, para o arrebatamento da igreja. Somos a trombeta de Deus para anunciar: ó, ele volta e nós estamos anunciando, nós estamos dizendo: ó, ele volta. Então atentem-se, não entrem na apostasia, porque Apocalipse diz que os apóstatas não herdarão o reino dos céus. Quando o anjo traz a resposta, e eu concluí a leitura desse texto, o Espírito Santo me lembrou de Hebreus capítulo 3, e o versículo 12, que diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Apostasia é afastar-se, é rebeliar-se, é negar, é abrir mão. Um relacionamento genuíno de fé que você tem com Jesus. Nós temos no Brasil hoje mais de 30 milhões de desigrejados. Nós temos pessoas que até 2 meses, 3 meses atrás estavam conosco, ceando, cantando hino no Evangelho, pregando a palavra, e estão longe. Porque o coração foi obstinado, e o texto diz que um coração mau e infiel. Por isso que o Senhor diz: dás-vos-ei, no livro de Jeremias, coração de carne. E também vos darei pastores segundo o meu coração. E eu vos darei um coração que eu possa habitar e me manifestar nele. O escritor aos Hebreus traz um alerta sobre a apostasia. E ele diz para o povo que estava ouvindo e recebendo a sua carta que havia uma grande possibilidade de perder a salvação. Talvez, irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas chega uma hora que você pensa em parar e largar tudo.
Você começa a colocar algumas coisas na balança, ainda mais quem trabalha com liderança. Quem estende a mão, quem renuncia a horas de sono, quem abre mão de um trabalho para estar na obra, quem sacrifica uma faculdade para estar no reino, quem deixa muitas vezes o prazer de estar com a parentela ou com amigos para estar na casa de alguém pleno domingo, meio-dia, ou que sai um trabalho e vai direto fazer um velório, e do velório vai para uma UTI, de uma UTI vai fazer um culto lá na noite para trabalhar de madrugada, e depois ouvir assim, você me abandonou. São pancadas letárgicas e sinuosas, de forma intermitente na fé, que vai nos desanimando. E a apostasia, ela está sempre ao nosso lado, querendo andar conosco. Por isso Paulo sempre alerta. E quando João escreve a igreja de Apocalipse, as 7 igrejas, exceto uma, ele diz, lembra-te. Porque se você continuar ali na mesma carta de Hebreus, quando você chegar lá no capítulo 11, que tem lá os heróis da fé, e você lê o versículo 32, você vai entrar em conflito teológico. Porque diz, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo com tanto de Gideão, e de Baraque, e de Sansão. Como Sansão tem um período de apostasia, mas na galeria da fé ele está em destaque. Como alguém que se apostatou, pode agora enquadrar-se em um homem que para mim é referência, que pela fé criou governos, que pela fé teve ciência, que pela fé liderou, pela fé derrubou grandes impérios, como um homem que no passado se apostatou, agora eu encontro ele no herói, uma referência de fé. Uma simples palavra responde: arrependimento. Porque o poder de Sansão não estava no cabelo. O poder de Sansão não estava na sua capacidade de raiz judaica ou qualquer tribo que ele pertencia. Mas a capacidade que vinha de Sansão vinha do próprio Deus. E quando ele percebe isso já entre as colunas, ele lembra o seu propósito. Qual era? Destruir os filisteus. Ele matou mais homens na sua morte do que durante toda a sua vida. Mas o Senhor dá uma ação, uma fagulha de graça. E ele tem a condição de cumprir o seu propósito. Não era daquela forma que Deus queria, mas ele cumpriu. Por isso ele vem para cá. Porque eu tenho convicção que naquele momento ele se arrepende. Passa um filme na cabeça dele. Ele começa a lembrar-se da sua gestação. A sua mãe deve ter contado para ele. Quem é mãe e aí teve filhos sabe o que teve que privar de se alimentar ou fazer quando estava grávida. E às vezes olha para o seu filho e fala, rapaz, né, um molecão folgado Nutella, reclamando de tudo na vida, fala, rapaz, estava com a barrigona com você, andava na rua, não podia comer isso, não podia fazer aquilo, tinha que ficar deitado, um monte de coisa, agora fica reclamando, você lembra? E com certeza a mãe falou para ele. Ele começa a lembrar as promessas de Deus para ele, os desígnios. Ele traz aquilo à memória. Um quebrantamento toma conta dele. O arrependimento se manifesta. Não arrependimento humano. Acredito que às vezes nós temos que ficar cego humanamente para ver o que Deus tem para nós. Porque ele estava cego e ele pôde entender o arrependimento. Saulo, para ter um arrependimento sincero, teve que ficar cego 3 dias. Às vezes nós temos que fechar os olhos para algumas coisas aqui da terra para encontrar esse arrependimento que o próprio Paulo diz que segundo Deus ele opera tristeza. É um arrependimento que mostra a ofensa que eu causei ao outro. E que não me causa remorso, mas me causa um verdadeiro arrependimento em lágrimas. E o grande segredo para não enveredar o pé na apostasia é o arrependimento. É voltar-se para Deus diariamente. É constantemente assumir a nossa posição de pecadores, mas pecadores remidos diante do Senhor. Porque no grande dia da eternidade, eu creio que muitos estarão ajoelhados, mas poucos terão coragem de levantar a face e olhar nos olhos dele. Porque a tua santidade será tão intensa que nós ficaremos como seres angelicais diante do trono. Não olham para ele, olham um para o outro e dizem, ele é santo. E o outro diz, ele é santo. E o outro olha para o outro e diz, ele é santo, mas não olham para ele, porque ninguém pode contemplar. Mas nós temos uma promessa que o próprio escritor aos Hebreus diz, que sem santidade será impossível ver a Deus. Mas se você se arrepende, se você abandona o pecado, se você luta em agonia nas suas orações contra o desânimo, contra a apostasia, se você insiste, disciplina para não abrir mão da palavra, para não ignorar o jejum, para não ignorar a ceia, para não ignorar os trabalhos da congregação, você vence a apostasia.
A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não é de todos. Nós não precisamos fazer parte da partícula que se esfriou. Nós podemos ainda ser aquilo que ele disse a uma das igrejas: fortaleça o que restou. Fortaleça o que estava para morrer. Já não vai morrer mais, porque eu estou entrando com ação. O diabo tem usado essa arma, a apostasia, é uma vertente apologética de pregação. Ela pode vir por várias maneiras: por negligência, por ignorância, por atração a outras religiões, por aderir a algumas linhas de ensinamentos que comprometem as verdades cristãs, que parece ser cristã, mas não é. Que sinuosamente vai colocando para você um auxílio na cruz. Faça isso mais para ser salvo. Faça mais aquilo para ser salvo. Leia esse tal livro para compor a Bíblia, porque ela está incompleta. Nós temos uma única e infalível regra de fé: a palavra de Deus. Seja qual for a tua realidade, se você está quente, continue quente. Mas se você pensou em desanimar, se você não consegue ter aquela vida que você almejou em oração, Deus me trouxe aqui hoje para te dar um alerta: vigia com a apostasia. Não encaminhe seus pés ali. Eu te chamei para ser labareda. Eu te chamei para ser trombeta, para ser voz profética, não para ser um que parou no meio do caminho. Se coloque de pé com a permissão do pastor, meu irmão. O elo para vencer a apostasia é o arrependimento. Se arrepender é se voltar para Deus, é nos convertermos, é entender que mesmo, não sei, cada um tem uma experiência, mas é perceber que mesmo muitas vezes tendo êxito, tendo vitórias, tendo conquistas em uma prática pecaminosa, Deus não está ignorando isso. Ele está falando: eu estou te abençoando, eu estou te promovendo, eu estou autorizando você a ir, mas eu quero que você se arrependa. Eu não estou concordando com este pecado. Eu não estou a favor dele. O fato de você estar tendo êxito não significa que eu estou ignorando isso, mas a minha graça, ela vai trazer você para perto de mim, e eu vou remir você no meu sangue, e eu vou limpar você, porque eu vou te usar e continuarei te usando, porque você é meu vaso, e todo oleiro sabe mexer no vaso dele, irmão. Eu estava estudando com o irmão pastor falou sobre o livro de Jeremias, eu falei: meu Deus, que legal, porque eu e um pastor também juntos estamos estudando o livro de Jeremias, e ele falou assim para mim: Wendel, toda vez que o oleiro ia tratar o barro, a olaria ficava sempre perto do rio, porque o oleiro colocava o barro numa certa velocidade e ia até o rio para pegar água, porque se ele não colocasse água no barro, o barro, quando terminasse o vaso, ficaria deformado, porque todo tratamento sem a água deixa deformado e não restaurado. Aí entrou um pastor na nossa igreja que ele faz vasos, eu fui na casa dele ver ele trabalhar e fiquei observando como ele faz os vasos. Deus sabe como nos tratar. Ele não precisa expor, humilhar, ele não fez isso com Davi. Ele chamou um profeta com Davi, tratou ele. Com isso a cabeça, irmão. O oleiro sabe como trabalhar. E por mais que a roda esteja em uma velocidade que nós não consigamos entender o que está acontecendo na nossa vida, a água não vai faltar. Cada correção do oleiro, cada tapa que o oleiro dá no vaso, a mão dele está cheia de água. Porque ele não quer um vaso deformado. Ele não quer um vaso trincado. Ele quer um vaso onde ele pode derramar o doce Espírito Santo. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 7. Para que a excelência do poder seja dele e não nosso. É o tesouro dentro do barro. É o próprio Deus, Espírito Santo, agora dentro de você, produzindo um fervor espiritual, resgatando o prazer pela oração, estabelecendo amor pela palavra, desvendando os teus olhos para que você compreenda as maravilhas da lei. É o próprio Espírito Santo te tomando pela mão direita, dizendo: eu vou levar de volta ao lugar secreto, as lágrimas vão voltar a rolar, o quebrantamento virá, no louvor vai exalar o meu bom perfume, eu vou te restabelecer, eu
Pai. Ó Senhor, aviva-nos, não permita que enveredemos os nossos pés na apostasia silenciosa e negligente, pois há almas deste mundo, Pai, que ainda carecem da Tua palavra. Senhor, por amor ao Teu nome, aviva-nos e Te invocaremos. Desperta-nos antes que anoiteça, ó noivo. Vem sobre a Tua igreja, vem avivar, vem restaurar, vem trazer ânimo, Senhor. Estabeleça o vigor, estabeleça a mente em Cristo. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Purifica a nossa fé, Deus. Ajuda-nos a crer, Pai. Em o nome de que aste me embararás. Me andora que andora macho que levas. Baruch. Que o Senhor venha te tomar pela mão direita hoje. E se você entrou aqui que nem Asaf, os meus pés quase resvalaram, mas quando eu vim para a tua casa, Senhor, eu vi qual é o final do ímpio. Continue em oração, meu irmão. Vá a Deus em oração nessa noite. Se precisar chorar, chore. Clame a Ele nessa noite.
Aleluia. Aleluia. Você tem dúvida que a porta aberta é o Senhor? Você tem alguma dúvida que a porta, todas as portas, se definem em uma única porta, que é o Senhor? Amém? Você foi edificado hoje? Glória a Deus. Sábado, nós temos o nosso projeto Criança Feliz lá na comunidade, no CK em Osasco. CQ em Osasco. Querido, você que contribuiu com doações, com ofertas, com orações, muito obrigada, viu? Essa sua ação faz toda a diferença, mas se você quiser ser um voluntário, seja muito bem-vindo, tá? Eu vou mandar as informações nos grupos amanhã, amém? Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez? Somos todos da casa? Amém. Amém? Então, amém. Se todos nós estamos alimentados espiritualmente, todos nós fomos tratados espiritualmente, como eu disse no princípio. Então, nós só temos que agradecer ao Senhor e dar graças a Ele por tudo. Então, recebam a bênção. Voltaremos para casa em paz. Que o Senhor Deus traga sobre nós a tua graça, a tua unção. Que através do teu Espírito Santo, ele venha nos trazer a tua luz e abrir as portas para que nós possamos passar por sobre ela e possamos voltar para a nossa casa em paz, em nome de Jesus. Ide em paz e Deus vos acompanhe.